Boa noite, amados irmãos. Jesus é o Senhor. Queremos agradecer a audiência dos irmãos aqui da Baixada Santista e também você, irmão ou amigo, que está nos acompanhando aqui pelo canal das igrejas da Baixada Santista. Chegamos à semana 4 do Alimento Diário, cujo título é Herdeiros de Deus, volume 5, esta última semana do Alimento Diário, volume 5. E o título dessa semana é O Filho, Herdeiro de Todas as Coisas. Queremos também lembrar aos irmãos que a partir de amanhã, segunda-feira, nós iniciaremos o 6º volume desta série do Alimento Diário, Os Ministros da Nova Aliança. É o nosso último volume, E antes da conferência internacional, que excepcionalmente neste ano, por causa da situação em que vivemos da pandemia, será uma conferência online. Então, o título desse 6º volume é Embaixador de Cristo. E novamente nós temos a oportunidade de recomeçar a nossa comunhão com o Senhor através de um novo volume do Alimento Diário. É através da palavra, irmãos, que o Senhor vai falar conosco. O Senhor fala conosco através da palavra e nós falamos com o Senhor através da oração. Amém? Essa semana faz referência ao Filho, nosso amado Senhor Jesus. Mas o livro de Hebreus tem uma característica muito interessante. É um livro que não está limitado ao tempo. Isso que significa que ele fala para nós no tempo passado e também no tempo presente. Eu tenho tocado que no livro de Hebreus nós encontramos a mensagem contemporânea, como se o Senhor estivesse falando conosco nos dias atuais. A palavra de Deus, no seu contexto, sempre tem esse objetivo, falar conosco. Mas o livro de Hebreus não está só limitado a um período cronológico de datas. Nós precisamos tocar nesse sentido do livro de Hebreus. E nós vamos ver, no desfrute dessa mensagem, o meu encargo é mostrar para os irmãos que o livro de Hebreus, ele tem o objetivo de alcançar todo o povo de Deus. Quando eu digo todo o povo de Deus, estou dizendo no nível de crescimento de vida. Desde aquele novo cristão convertido até aquele irmão ou irmã que já teve experiências no tocante à vida de Deus, no tocante à obra do Senhor e conhece os valores espirituais, tem comunhão com o Filho. Então, essa palavra, de qualquer maneira, do livro de Hebreus e da mensagem dessa semana, ela atinge, ela tem um alcance para todos os públicos da vida da igreja, no geral, todo o público cristão. Então é necessário que nós abramos o nosso coração para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Amém? Então eu vou pedir para você fechar os seus olhos agora, vamos fazer uma breve oração. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela oportunidade de compartilhar a Tua palavra, e falar aquilo que está no seu coração. Nessa noite, Senhor, vem liberar, aquilo que o Senhor quer para nós. Senhor, alcança cada coração. Senhor, toca com essa palavra, a fim de conhecermos mais a sua pessoa e ter a experiência do Senhor. Alcança os nossos amados irmãos que estão ouvindo essa transmissão agora, em nome de Jesus. Amém. Eu sempre gosto de encorajar os irmãos a acompanharem a mensagem fazendo anotações e tendo em mãos a sua Bíblia e anotando os versículos para posteriormente refletir e ruminar acerca dessa mensagem. Amém? Vamos começar abrindo no livro de Hebreus,
no capítulo 1, a partir do versículo 1. Amém? Vamos ler alguns trechos e posteriormente nós vamos compartilhar. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Logo na abertura do livro de Hebreus, nós vemos aqui o falar de Deus imutável ao longo de todas as eras. Nós vemos entre o versículo 1 e 2 uma mudança de dispensação. Entretanto, Deus não muda seu falar, não muda sua palavra, mas em certo tempo ele falava aos pais, ao povo de Deus do Antigo Testamento e também aos patriarcas. Ele falava através de profetas. Mas nestes últimos dias, ou seja, houve uma mudança na maneira como Deus fala. A palavra não mudou e a palavra de Deus é imutável, mas a maneira como Deus fala hoje mudou. Aqui no versículo 2 fala que nesses últimos dias, aqui eu já quero tocar num ponto muito importante a respeito do meu encargo essa noite. Observe, irmãos, que nós não sabemos exatamente em que data foi escrito o livro de Hebreus e também não temos também a certeza de quem escreveu, embora os estudiosos da Bíblia acreditam que foi Paulo, mas o fato é que nós não sabemos. E aqui o autor fala nesses últimos dias. Quais são esses últimos dias? Nós podemos usar esses últimos dias agora. Esses últimos dias podem ser os últimos dias que antecedem a vinda do Senhor. E Deus tem falado conosco pelo Filho. Veja, não estamos falando aqui necessariamente do homem Jesus, da pessoa de Jesus na terra. Porque o homem Jesus, nós sabemos que ele foi entronizado nos céus. Entretanto, ele deixou uma mensagem para nós. Ele se comprometeu que ele estaria conosco todos os dias. Ou seja, ele está no nosso meio. Na verdade, ele está dentro de nós. Então, como Deus fala hoje com o seu povo? Pelo Filho. Todas as vezes que você recebe uma pregação ou uma mensagem, não é exatamente o irmão Robson, o irmão Isaac, Ulisses, que está falando essa mensagem para você. É o Filho. É o próprio Senhor. Então, irmãos, nós precisamos aprender como Deus fala no Novo Testamento. No Antigo Testamento, Deus usava os profetas e dizia, assim diz o Senhor, fala ao povo assim, assim, assim. Mas no Novo Testamento nós temos o que nós chamamos de o processo de encarnação. O princípio onde Deus se tornou um homem e o próprio Deus fala no homem. Deus não fala para o homem falar ao seu povo, como ele fazia no Antigo Testamento. Ele fala diretamente pelo homem. Ele usa a boca do homem, ele usa o coração do homem. Ele está dentro do homem. Esse princípio é muito importante para nos ajudar a valorizar a palavra quando nós temos acesso a ela. O próprio Deus falando conosco. Nesses últimos dias, ontem, hoje, Ele nos falou pelo Filho. E qual é a nossa reação? Quando Deus fala, Ele tem um objetivo, que é se tornar conhecido a nós. Uma conversa tem esse objetivo de Deus se revelar através da sua palavra. Todo o trabalhar de Deus consiste em revelar a sua pessoa para nós. E é por meio da palavra
de Deus, falada por Deus, que ele vai se tornando conhecido. No Antigo Testamento existia uma distorção muito séria. Deus falava ao homem e o homem falava ao povo. Então, não teve muitos santos do Antigo Testamento que conheceram Deus. Mas no Novo Testamento, todos nós temos a oportunidade de conhecer a Deus através da sua palavra, através do seu falar. E aqui também fala que nesses últimos dias nos falou pelo Filho a quem constituiu o herdeiro. Ou seja, o falar de Deus no Novo Testamento, nesses últimos dias, tem o objetivo de nos constituir herdeiros. Você vai observar que aqui em Hebreus, a epístola fala do Filho como Senhor Jesus, mas também fala de nós. Fala do Senhor Jesus como sumo sacerdote, mas em muitas passagens toca nesse sacerdote como nós. E o Senhor Jesus como homem que se tornou um modelo para nós. Essa característica do livro de Hebreus é uma carta para nós. Eu já, na mensagem anterior, que eu falei há 4 semanas atrás, eu comecei a desenvolver essa ligação entre nós e o Filho por meio da vida da igreja, por meio da igreja. E eu espero conseguir liberar esse encargo que está no meu coração para tornar para nós essas palavras práticas na nossa vida da igreja, irmãos. Toda palavra que Deus fala para nós, ela em si só, ela não tem serventia se não se tornar prática, se não nos constituir herdeiros. E para nos constituir herdeiros, nós precisamos obter o crescimento de vida adequado para herdarmos o que Deus quer nos entregar. Então, nós esperamos que a palavra nos constitua herdeiros. Nesses últimos dias, nós não temos muitos dias, estamos nos últimos dias. E é agora que essa palavra tem que mudar a nossa vida, mudar a nossa condição, nos constituir herdeiros. Por um lado, aqui está falando de Jesus. Por outro lado, está falando também de nós. O que Deus quer essa noite, o que Deus quer nesse fim, no fim dessa era, é constituir um herdeiro, filho varão, capaz de reinar com o Senhor. E fala todas as coisas pela qual também fez o universo. Está mostrando para nós que o Filho já existia antes da fundação do mundo. Já existia desde a criação do universo, desde a eternidade passada. Fala da pessoa do Filho. Amém, Senhor Jesus. E no 3, fala um pouco dessa pessoa maravilhosa. Nos revela quem é o Filho. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Nós temos visto que esse termo, no original grego, a expressão exata tem o sentido de uma marca, um carimbo fiel que descreve, que molda exatamente o ser de Deus. E aqui a palavra ser significa substância. Muitas vezes nós pensamos em Deus como algo abstrato, mas Deus ele é substancial, ele realmente é palpável. Nós podemos tocar em Deus. E ele, o próprio Deus, a sua substância é expressa exatamente na pessoa do Filho. Aqui fala do Senhor Jesus, mas aqui também fala de nós. Quando nós falamos da igreja, nós estamos falando do Filho. Ou seja, a igreja
é a expressão exata do ser de Deus. É através da igreja que as pessoas conseguem tocar na pessoa de Deus, saber, conhecer a existência da realidade de Deus. Nós temos essa missão, né? Quando nós somos fiéis ao Senhor e a palavra que o Senhor tem falado para nós, irmãos, nós expressamos Deus. Quando fala o Filho, está falando a parte crescida da igreja. O Senhor disse, estarei convosco todos os dias. O Senhor Jesus faz parte da igreja. Ele é o cabeça da igreja, cabeça do corpo. Amém? Então nós temos essa missão de resplandecer a glória, né? E exibir a expressão exata. No Antigo Testamento, Deus falava para Moisés e Moisés transmitia para o povo o que estava no coração de Deus. No Novo Testamento, Deus, o próprio Deus, fala através da sua boca, através da minha boca, através da igreja. Quando a igreja está encabeçada em Cristo, então é a expressão exata da substância, da realidade de Deus. Senhor Jesus, isso é maravilhoso, irmãos. Também é uma grande responsabilidade para nós. Amém? Quando Moisés expressou mal a vontade de Deus e não glorificando a Deus lá, quando o povo de Israel pediu água pela segunda vez, Deus havia dito para Moisés falar a rocha. E Moisés feriu a rocha. Isso feriu a glória de Deus. Ofendeu a glória de Deus. Não foi a expressão exata do ser de Deus. Mas o Novo Testamento não tem essa possibilidade. Se nós vivemos no Espírito, nós somos a expressão exata do ser de Deus. Amém? Então, nós precisamos aprender a viver no Espírito. Se nós não vivemos no Espírito, vivemos na carne, o corpo está morto. Não expressa nada. Mas quando nós vivemos no Espírito, a igreja tem a expressão exata do ser de Deus. Aleluia! E fala que está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Puxa vida, irmãos, isso é maravilhoso, né? Sustentando todas as coisas, mantendo todas as coisas em equilíbrio. A função da igreja é tornar real essa sustentação. É sustentar todas as coisas. É sustentar a nossa esperança. É sustentar a vitória. Sustentar o seu casamento. Sustentar a sua família. Sustentar a sua saúde, a minha saúde. Sustentar a obra do Senhor. Quem faz isso? É o Filho. Ele está sustentando de que maneira? Pela palavra do seu poder. É através da palavra que o Senhor pode sustentar a sua vida, irmão. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Vamos crer na palavra do Senhor para que essa palavra venha sustentar. No final dos tempos, a estratégia do diabo, do inimigo, é tirar nossa sustentação. E é um alerta, a própria palavra diz para nós, né, que a iniquidade se multiplica e o amor de quase todos esfriará. Senhor Jesus. Irmãos, o que vai nos sustentar é a palavra do seu poder. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus é falada na igreja. Não podemos desprezar a única coisa capaz de sustentar todas as coisas. Nós estamos vendo a situação que está o mundo atualmente.
passando por algo inédito, né? E quem tem sustentado? É a igreja, é a palavra. Deus tem falado a sua palavra na igreja por meio dos seus santos, apóstolos e profetas. E então, essa palavra que tem sido falada, Satanás não consegue barrar essa palavra. Essa palavra tem nos alcançado. E essa palavra tem sustentado. A menos que nós desprezemos a palavra, nós seremos sustentados. Então, irmãos, não despreze a palavra. Não despreze o alimento diário. Isso é essencial para nos sustentar. Precisamos novamente falar esse alerta uns para os outros, encorajar uns aos outros a lançar mão da palavra, sabendo que é a palavra de Deus que vai nos sustentar nesses últimos dias. É a palavra de Deus que vai sustentar todas as coisas, desde nós como indivíduos até a própria obra de Deus em toda a terra. Todas essas dificuldades que nós temos passado, né? Na palavra ontem, irmão Esdras falou sobre esses sofrimentos, as dificuldades, falando sobre o Salmo 23. A palavra de Deus é que tem nos sustentado, é a palavra que vai continuar nos sustentando. Nós precisamos crer na palavra de Deus. Amém? Vamos crer na palavra do Senhor. E com certeza Ele vai nos sustentar. Ó Senhor Jesus. E na sequência do versículo 3 fala: depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aqui é a pessoa de Jesus. Pela sua obra redentora, Ele purificou todos os pecados e foi diante dos apóstolos elevado, né? Diante de todos os discípulos ali. Mais de 500 irmãos viram esse fato, o homem Jesus sendo elevado entre as nuvens e se assentou à direita de Deus. Ó Senhor Jesus. Tendo se tornado, versículo 4, tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Ó Senhor Jesus, nós temos esse nome, irmãos. Quando nós invocamos o nome do Senhor, nós declaramos que nós temos um Senhor que está acima de todas as potestades. É essencial para nós invocarmos o nome do Senhor. Irmão Esdras falou ontem na mensagem, para quem viu a mensagem, que as potestades, né, dos ares estão nos ares sobrevoando, né, os irmãos, com o objetivo de colocar a sua semente maligna na nossa mente, nos enganar. Nós vamos estar em alerta a respeito dessa palavra. Invocando o nome do Senhor, nós estamos declarando que acima dessas potestades está o nosso Senhor. E Ele tem autoridade sobre tudo no céu e na terra. Toda a autoridade foi entregue para Ele. Se nós nos ligamos ao Senhor, nós também estamos acima dessas potestades. Por isso a importância de nós aprendermos a viver e andar no Espírito. Porque, irmãos, quando nós estamos no Espírito, nós somos um Espírito com o Senhor. É isso que diz a palavra. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Amém? Nós precisamos crer nessa palavra, confiar nessa palavra. Senhor Jesus. E vou entrar um pouco aqui agora no encargo, mas eu vou focar mais na leitura, né, do alimento diário da terça-feira, para compartilhar esse encargo com os irmãos. Então, se você quiser acompanhar, irmãos, pegue aí o seu alimento diário. Na página 61 eu vou ler alguns trechos aqui, né, do primeiro parágrafo, e vou compartilhar com os irmãos esse encargo que está no meu coração. Então diz assim, fala sobre as características de um sacerdote. Por um lado, nós, como ovelhas, nós temos a necessidade de um pastor
esse pastor é o sumo pastor, nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus. Por outro lado, como pastores, nós também temos que cuidar do rebanho de Deus. Nós também temos que ser os sacerdotes que cuidam do povo de Deus. A carta, o Epístola aos Hebreus, tem essa dupla característica. Por um lado, nós somos ovelhas. Precisamos do cuidado do Senhor, do cuidado desse pastor que é o nosso Senhor Jesus. E pelo outro lado, nós somos os pastores. Por um lado, nós temos um sumo sacerdote. Por outro lado, nós somos sacerdotes também. Agora, quando você lê a Hebreus, você e eu precisamos sentir essas duas características. Ó Senhor Jesus! A primeira característica de um sumo sacerdote é o fato de ele ser constituído a favor dos homens para ajudá-los em seu relacionamento com Deus. Ele oferece dons e sacrifícios pelos pecados de todos os homens, visto que são pecadores. Então, veja, essa primeira etapa está dizendo o que um sumo sacerdote, no caso aqui um sacerdote, um sumo sacerdote, e no nosso caso um sacerdote, tem um fato. Nós somos constituídos a favor de homens. Aqui são os irmãos, para ajudá-los em seu relacionamento com Deus. Essa é a sua função, essa é a minha função, ser constituído da palavra para ajudar as pessoas a se relacionar com Deus. E o irmão Esdras tem mostrado para nós a palavra da reconciliação. Nós rogamos as pessoas para que se reconciliem com Deus. E oferece dons e sacrifícios. Esses dons estão ligados ao nosso serviço, ao nosso cuidado. E os sacrifícios estão ligados à oração. O que nós podemos sacrificar hoje, que é tão valioso para nós? É o tempo, irmãos. Eu participo do relógio de oração 15 minutos por dia. Realmente é um sacrifício muito grande. Parar 15 minutos para orar a favor da obra do Senhor. E nós temos orado aqui a favor de um irmão que está passando uma situação muito complicada aqui na Praia Grande. E nós sacrificamos mais 15 minutos para orar a favor da causa desse irmão. Esses são os sacrifícios que um sacerdote oferece. Oração. Nós precisamos alcançar esse patamar de oferecer sacrifício a Deus a favor dos homens, para que os homens, para ajudar as pessoas, os irmãos, a terem um relacionamento com Deus. E na sequência fala assim: assim também o Senhor Jesus oferece sacrifícios. Então, irmãos, olha só que interessante. Fala de nós e fala do Senhor. E fala que Ele oferece sacrifícios. O Senhor está orando por nós até hoje. Por outro lado, nós também somos o sacrifício. Quando nos ofertamos ao Senhor para a obra do Senhor, para a igreja, esse é um sacrifício que nós estamos disponibilizando ao Senhor. Quando nós oramos, o Senhor usa a nossa oração como incenso e oferece a Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Aí diz assim no segundo parágrafo: a segunda característica, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Então, está falando de nós. Irmãos, nós precisamos ter um crescimento que nos capacita a condoer-se dos irmãos, não acusar. O irmão erra, nós precisamos se condoer. Nós precisamos condoer, é um sentimento profundo de compaixão pelos irmãos, pelas pessoas. Puxa, às vezes nós nos tornamos tão insensíveis. Os irmãos passando uma situação do nosso lado e nós não percebemos, não nos condoemos. Isso é terrível. Mostra que ainda nós não atingimos esse nível de ser um sacerdote
né, que oferece dons, sacrifício. O sacerdote ele não está preocupado só com a sua vida, ele está preocupado com as pessoas. Senhor Jesus. Um sumo sacerdote precisa ser capaz de condoer-se de quem é ignorante, de quem erra. É uma característica importante. Aí, um pouquinho mais para baixo, né, você observa que aqui o Espírito está falando para nós, nessa leitura, de nós. Né? Está falando de nós como sacerdotes. Assim também a liderança das igrejas deve reconhecer suas próprias fraquezas e condoer-se dos irmãos nos momentos em que estiverem passando dificuldades. Então, está claro aqui para nós que ele está falando das lideranças, ou seja, irmãos que têm o encargo, a responsabilidade de cuidar dos outros irmãos. Amém. Ao cuidarmos dos jovens, aí tem uma aplicação prática. Ao cuidarmos dos jovens, devemos comportar-nos da mesma forma. Reconheçamos que um dia já fomos como eles e possivelmente já passamos pelos mesmos conflitos e cometemos as mesmas falhas. Senhor Jesus. Aqui um exemplo prático, irmãos. Quero encorajar você aí da sua localidade a cuidar dos jovens da sua cidade, dos adolescentes. Certo? Esse é um desejo que está no coração de Deus hoje. Formar uma geração forte, batalhadora, guerreira. De que maneira? Sigamos os exemplos deixados por Jesus. Então, nós precisamos dar o exemplo. E o Senhor nos deixou um exemplo. Nos mostra que Jesus, o homem Jesus, é também para nós um modelo humano, de humanidade. Nós temos que olhar para Jesus, né, como Deus, mas também como um homem acessível, que pode ser um modelo para nós. Como nós devemos, né, viver a vida da igreja. Na página seguinte, vou ler mais um trecho. No comecinho, ali em cima, diz assim: porque não temos o sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Esse é o diferencial. Ele também foi tentado e também experimentou a fraqueza humana, mas passou por tudo isso sem pecado. Por isso a palavra nos encoraja. Aqui a importância da palavra. A importância que nós precisamos ver na palavra. O que o Senhor quer fazer é nos encorajar por meio da palavra. E está mostrando para nós um exemplo. O que significa isso? Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, sem pecado. Ou seja, nós somos tentados? Somos. Mas nós podemos permanecer sem pecado. Para um sacerdote, isso é fundamental. Se nós pecamos, confessamos nossos pecados, nos arrependemos, o sangue do Senhor é poderoso para nos purificar. Mas, irmãos, nós temos condições de permanecer sem pecado. Isso é o que o livro de Hebreus quer nos ajudar a nos tornarmos. Embora nós tenhamos todas essas fraquezas, assim como o Senhor Jesus não pecou, nós também podemos não pecar. E aí, quando isso acontecer, nós temos condições de oferecer sacrifícios a favor dos irmãos. Essa palavra é diretamente para nós que somos líderes, pastores, que cuidamos dos irmãos, pastoras, irmãs que cuidam de irmãs, jovens que cuidam de jovens. Para nós cuidarmos das pessoas, nós precisamos ser o exemplo, assim como o Senhor é para nós. Amém? E nós não podemos viver pecando. Ainda hoje, nessa noite, nós podemos nos arrepender, pedir perdão pelos nossos pecados, e o sangue do Senhor nos purifica, mas que nós possamos, irmãos, nos fortalecer por meio da palavra diária, por meio de invocar o Senhor, por meio da oração todos os dias, oferecer sacrifício, ou seja, nosso tempo. Oferece aí 15, 20 minutos por dia ao Senhor. Põe o seu despertador para tocar, jovem, adolescente, você já pode ter esse hábito de orar, oferecer sacrifício a favor dos irmãos. Eu tenho certeza, irmãos, que você sabe de situações que irmãos estão passando, de sofrimento, muitas vezes você mesmo passando por sofrimento,
Então o que nós precisamos fazer? Oferecer sacrifício em oração, de tempo, de cuidado uns pelos outros. O livro de Hebreus quer nos mostrar essa realidade. Amém? Quer nos mostrar essa possibilidade real de nos tornarmos como o Senhor, santos, úteis a Deus, de nos inserir dentro de Deus, assim como o Senhor foi entronizado, assentou-se à direita do Pai, também Ele quer nos levar para lá. E o livro de Hebreus nos mostra que é possível. Por quê? Porque o Senhor está dentro de nós. Ele é o resplendor. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Esse Senhor está dentro de nós. Tudo o que nós precisamos fazer é tê-lo como um modelo. Amém? De humildade, de obediência. O próprio Senhor Jesus nunca fez nada por si mesmo, ele vivia em comunhão com Deus, mas na prática, isso significa ser encabeçado pelo Senhor na vida da igreja. Nós precisamos começar no nosso nível de obediência, simplicidade, começando pela obediência pela palavra. Eu gosto de sempre citar, que não tem um exemplo de obediência mais prático na vida da igreja do que o alimento diário. E quero encorajar você, irmão, você, irmã, a valorizar o seu alimento diário. Nós sabemos que já tem muitos irmãos que têm valorizado o alimento diário, porque é um material muito importante na vida da igreja que nos ajuda a ler a palavra, nos ajuda a orar e também nos une em comunhão. Esse tripé da vida da igreja, palavra, oração e comunhão. Esses itens tão importantes que vai trazer essa realidade da vida da igreja para nós. Amém? Esse é o meu encargo. Eu queria, essa noite transmitir para os irmãos. Não sei se eu consigo, se eu conseguir transmitir totalmente o encargo, mas a ideia, irmãos, é mostrar para nós que nós temos que ter um avanço, como o irmão Esdras gosta de falar, um next level na nossa vida cristã. Nós temos que ter esse passo adiante, mudar. Todos os dias nós temos que olhar e ver que tivemos uma pequena mudança. E essa mudança na prática é mais desfrute da palavra, mais oração e mais comunhão. No caso é o cuidado uns pelos outros. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite. Vou fazer uma breve oração pelas igrejas e pelos irmãos aqui da Baixada Santista e pelos irmãos que estão nos acompanhando. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, obrigado pelas igrejas da Baixada Santista. Cuida de cada um dos irmãos, das lideranças, seus sacerdotes. Senhor, nos fortalece para prosseguir, para cuidar do Teu rebanho. Senhor, também os irmãos que estão fracos, fortalece, Senhor, através do Teu cuidado e do Seu amor. Senhor Jesus, nos dá um recomeço amanhã, nesse novo volume do alimento diário. Nós possamos ser fiéis e obedientes à Tua palavra. Louvado seja o Senhor. Amém, amados irmãos? Muito obrigado. Bom desfrute aí nos grupos das igrejas. Vamos ter comunhão e compartilhar essa palavra e também a palavra da semana que nós recebemos aí na leitura. E os irmãos que já estão encorajados, que estão desfrutando do alimento diário, agora também é a vez de você encorajar o seu irmão, a sua irmã, para também desfrutar e tirar os benefícios que tem da palavra de Deus na vida da igreja. Amém? Louvado seja o Senhor. Uma boa noite a todos.